Vamos para a parte 2 agora, coletiva de Daniel Paulista e também um trechinho da coletiva do Léo Condé. Onde é que está a parte 1? A parte 1 está no canal principal, que Léo Condé deu destaque para Zé Lucas, deu um destaque para a competitividade do Sport com Daniel Paulista, que é um outro time que não deveria estar na lanterna, e é um fato. Concordo muito com o Léo Condé e concordo com a análise de jogo dele também. A parte 1 está no canal principal, tá? Aí vamos trazer mais uma vez aqui a parte 2 no canal reserva, já que de ontem para hoje foram muitos jogos, é um bombardeio de vídeos, então eu tento explicar um pouquinho aqui também de vez em quando pro canal reserva. Vambora! Daniel, boa noite. Um pouco na esteira da pergunta do Tarsis, sobre um jogador que pode fazer essa função e que nesses 17 jogos que você teve aqui no Sport, você contou com ele poucas vezes dentro do campo, que é o Sérgio Oliveira. Ele teve essa lesão no tornozelo, passou um bom tempo fora. Não vou me recordar por quantos jogos ele teve à disposição depois da parada contigo, mas foram poucos assim, os momentos que ele esteve, de fato, à disposição para entrar em campo. E a gente viu ele hoje em campo, pelo menos do meu ponto de vista, nesse segundo tempo, dando um ritmo diferente ao time, na construção do jogo também, sendo participativo. Como que você enxerga esse cara no teu time? Como que ele pode fazer a diferença para o Sport nessa reta final do campeonato, vamos colocar? E se ele pode fazer essa função do Zé, nesse período que ele está fora? Olha, ele jogou muita bola, viu? Um dos melhores em campo ontem foi Sérgio Oliveira. Fácil, tá no top 3. E olha que ele só jogou 30 minutos. Ele nem jogou 80, 90 minutos. Mas no tempo que ele jogou, melhorou muito a dinâmica do Sport do meio pra frente. Um atleta importante, que vem nesse momento ganhando minutos para que ele também consiga evoluir em virtude da lesão grave que ele teve, desse momento de volta. Acho que hoje ele fez a sua melhor participação desde que nós estamos aqui no comando. Ele teve algumas oportunidades bem no início, mas naquele momento era um esporte ainda que passava por muitas mudanças, né, de elenco, de jogadores, de atletas, e isso também pode ter comprometido o rendimento do próprio Sérgio naquela oportunidade, mas é um atleta que a gente conta bem, e acho que a saída do Zé Lucas é uma oportunidade não só para o Sérgio, mas para todos os atletas que jogam dentro do meio campo, que nós vamos ter que encontrar esse substituto, e vamos ter que encontrar através de rendimento. Quem tiver as oportunidades possa render, possa contribuir com a equipe para que possamos continuar performando, principalmente no setor de meio campo. Professor, boa noite. O Alisson, TV Editora Dinâmica. Abraço aí pro Alisson do Mantle Alvinegro. A gente já falou isso aqui na primeira parte, né? Será que Sérgio Oliveira vai conseguir dar conta jogando de segundo volante no Sport? Eu tenho muitas dúvidas em relação a isso, porque vai faltar a tal da intensidade na marcação. Para determinados tipos de jogo e tal, para uma situação específica, acho que sim, pode funcionar legal. Mas para jogar durante 20, 30 jogos na Série A, hipoteticamente, agora nem tem tempo mais, né? Porque o Sport só tem 12 jogos para terminar o campeonato. Mas para pegar um Flamengo, para pegar um Atlético Mineiro, eu acho difícil render bem de forma consistente, né? Acho difícil. Acho que vai ceder muitos espaços na marcação. Porque ele não aguenta jogar 70, 80 minutos com intensidade, não. Acho que ele aguenta jogar uns 45 ali bem. Mas passou disso, acho que ele já não aguenta mais. Jogar de segundo volante, muito difícil. Queria que você falasse um pouquinho sobre o futebol é um jogo de equilíbrio, né? Você sempre procura estar equilibrando o time, às vezes um time mais veloz, outras vezes no último jogo você fez uma linha de 5 para trazer um equilíbrio maior. Queria que você falasse um pouquinho sobre o seu segundo tempo, que você meio que abriu mão desse equilíbrio em busca do resultado, até trazendo um lateral para a zaga e colocando um outro lateral para trazer mais verticalidade, o próprio Sérgio Oliveira. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa necessidade de vencer e as suas escolhas para tentar buscar o resultado. A primeira, assim, nós trabalhamos nos dias que antecederam a partida para que o esporte fosse um esporte agressivo, principalmente no setor ofensivo, né? Marcasse alto, conseguisse recuperar a bola no campo ofensivo, mas isso aqui é futebol, tem um outro adversário do outro lado também que vai trabalhar para nos bloquear e complicar o nosso jogo. Acho que depois das trocas, a primeira troca do Sérgio foi para dar uma melhor iniciação das jogadas, para tentar, com uma troca já no início ali, tentar dar uma criatividade melhor, principalmente para que a bola chegasse ao Lucas, para que a bola chegasse ao Romarinho, principalmente do lado esquerdo, ao próprio Mateuzinho e o Derek, para que a gente conseguisse criar melhores oportunidades. Surtiu efeito. Ainda não da maneira como nós esperávamos. Mas aí depois nós fizemos outras trocas porque precisávamos ganhar o jogo. Então apostamos nisso. Tiramos um zagueiro para que o Luan viesse para a zaga, para também melhorar ainda mais a capacidade de passe no primeiro passe, para que a bola chegasse no meio campo com qualidade. Trouxemos o Cariús e demos liberdade para que ele chegasse ao ataque ali e se expor mesmo. Porque nós precisávamos vencer o jogo. Jogamos para isso, fizemos alterações para isso e aí surtiu efeito. Acho que essas duas trocas foram determinantes para o crescimento ofensivo que a equipe teve no segundo tempo. Já no final, a entrada do Pablo, e aí ficou uma exposição muito grande, porque nós estávamos no meio campo com o Lucas e Sérgio para jogar circulação de bola, para que a bola flutuasse de um lado para o outro e que essa bola chegasse dentro da área, como chegou para o Pablo, para o Derek, né, com o Romarinho e o Barleta mais abertos, né, para ter enfrentamento de 1 contra 1, e surtiu efeito. O Ceará sentiu, nós conseguimos criar um volume. O Sport terminou o segundo tempo
com um zagueiro e só, e nenhum volante. O Sport terminou o jogo com um zagueiro, 3 laterais, Cariús, Luan Cândido e na lateral direita Aderlan. O meio campo do Sport era com Sérgio Oliveira e Lucas Lima, a dupla de volante, vamos dizer assim. Aí lá no ataque tinha Pablo, Barleta, Romarinho e companhia. Foi mais ou menos por aí. Então o Sport terminou meio que num 4-2-4, atirando o time pra cima e Derek Lacerda também, né? Então atirando o Sport pra cima e extremamente exposto e vulnerável. É o tudo ou nada, né? Pô, vamos tentar buscar essa vitória de todo jeito. E, pô, deu certo de certo modo a estratégia. Só não deu tão certo assim porque aí cai na qualidade de grupo, né? A gente perdeu um gol sem goleiro que foi com o Pablo. Que ele perde um gol com Bruno Ferreira fora da barra. Aí, paciência. Não foi aquele inacreditável futebol clube, mas, porra, dava pra ter feito, né? Se o Pablo fosse um pouco melhor. Aí o Sport se expôs muito e tinha que tentar o tudo ou nada mesmo. A gente já tá rebaixado, meu irmão. Uma derrota a mais ou a menos, qual é a diferença? Agora, uma vitória a mais faria um pouquinho de diferença, né? Estaremos mais próximos do Juventude. Grande de oportunidades, mas como eu disse na primeira pergunta, né, faltou um pouco mais de efetividade para aproveitar essas oportunidades que foram criadas, principalmente pela forma e a entrada que os atletas tiveram, nós conseguimos crescer bastante dentro da partida. Daniel, boa noite. Guilherme Alves da Mosaico Esportivo Pernambuco. Daniel, eu queria que você fizesse um balanço geral sobre a partida do Lucas Lima, né? Ele que vinha sendo um pouco questionado por parte da torcida, né? Mas hoje teve movimentação, né? Deu passe para o gol do Caius, né? Eu queria que você fizesse um balanço geral sobre a partida do Lucas Lima hoje, né? Se foi de acordo com o que você esperava e a importância de ter um jogador da experiência do Lucas Lima no elenco do esporte. Muito obrigado. Acho que o Lucas é um craque. É um jogador de extrema lucidez dentro do campo, e dele se espera sempre muito, né, que ele possa contribuir com passes, que ele possa contribuir com gols, que fez especificamente no jogo contra o Fluminense, que ele fez o seu último gol, mas ele teve uma boa participação na minha visão. Acho que ele contribuiu, principalmente quando a bola chegou ao seu pé, com bons passes, com boas tramas ofensivas de triangulação. Acho que, como eu disse, dele se espera sempre muito, e ele tem trabalhado para evoluir. O Lucas viveu períodos aí nas últimas semanas que dificultaram para ele, né? Foi um problema no tornozelo, depois teve um problema na lombar, depois teve um problema novamente muscular, onde ele iria ganhar de novo uma sequência lá para o jogo do Cruzeiro. Então tudo isso meio que retardou o que ele apresentou hoje, e acreditamos muito que ele pode ainda render bastante, principalmente continuando tendo sequência de treinamento, sequências de jogos, para contribuir mais com a equipe. Daniel, boa noite. Eu não tenho o que falar não, tá, gente? O Lucas Lima foi um dos melhores em campo ontem, e ele deu assistência pro gol de Igor Cariús, né? A bola que o Luan Cândido, eu ia falar Luan Cândido, mas foi a bola de Sérgio Oliveira para Luan Cândido, né? Bolão, por sinal. Mas o Lucas Lima fez um bom jogo ontem mesmo. Foi um dos melhores em campo. O Léo Condé conversou há pouco com a gente e ele foi mais um dos treinadores durante todo esse tempo que você está aqui no esporte, que falou que a atuação que o time vem tendo não condiz com a posição da equipe na tabela, e mais uma vez o esporte teve volume, teve oportunidades e não venceu. Para você e para os atletas, como é receber esse tipo de comentário de uma forma positiva de outros treinadores e ver que por mais que o esforço venha sendo feito por vocês nos treinamentos em campo, às vezes o resultado não vem, porque eu acredito que seja muito frustrante em alguns momentos, e tentar recuperar a moral dos atletas jogo após jogo quando o resultado não vem. Eu acho que esse tem sido um grande desafio nosso aqui dentro, não só meu, mas dos próprios atletas também, porque todo mundo tem consciência do que está acontecendo. O esporte tem tido um rendimento satisfatório que fez ele ser competitivo e jogar praticamente de igual para igual com as equipes que ele tem enfrentado, mas isso não tem sido suficiente para ser traduzido em melhores resultados. Os resultados têm acontecido, mas de uma maneira muito pequena, e para nós, dentro daquilo que nós encontramos aqui no clube, na própria competição, é muito pouco. É muito pouco para a expectativa do nosso torcedor, que tem um papel fantástico, né? Mais uma vez, a equipe na situação que está, mais uma vez, uma quarta-feira à noite vem em grande número e em momento nenhum vaiou, pelo contrário, foi o tempo todo empurrando e incentivando. Então, é muito difícil, mas assim, de uma maneira geral, eu tenho visto isso de uma forma positiva, porque mesmo com o baque de uma frustração como hoje, de não ter vencido, de novamente você joga bem, você é elogiado pelo seu adversário, e ele não elogiou somente após, né? Antes do jogo, numa conversa nossa privada, também foram as palavras dele, que o esporte que ele enfrentou com o Ceará no primeiro jogo que nós assumimos, é um esporte totalmente diferente do esporte de hoje. Então, são palavras que, entre aspas, confortam, porque significa que nós estamos trabalhando para evoluir e crescendo, mas ao mesmo tempo também nos frustram, porque nós não estamos conseguindo resultados que nós gostaríamos e estamos jogando para isso. Mas temos que nos levantar. Amanhã é um novo dia, se fortalecer. Nós não temos tempo para lamentar. Domingo já tem o Inter em Porto Alegre, que é mais um jogo extremamente complicado, mas vamos com aquilo que nós tivemos de melhor para novamente fazer um bom jogo, para termos assim possibilidade de vencer. É igual eu falo aqui nas lives, né, velho? A galera vem me sacaneando. Pô, mas tá pegando recorte recente.
É porque qualquer tipo de análise de jogo você tem que trabalhar com recorte recente. Pô, como é que tá jogando o Sport nos últimos 7, 10 jogos? Pô, é muito mais competitivo do que era com o Inominável. É muito mais competitivo do que era com o Pepa. Pelo trabalho ridículo de montagem de elenco e o trabalho ridículo de campo também, treinamento. O time jogava mal pra cacete com o Pepa e com o Inominável também. Então o Sport ganhou competitividade, mas é insuficiente ainda para permanecer na Série A. A distância do Sport pro 16º, o Santos tem 31. O Sport tem 17, pô, 14 pontos, restando 12 jogos. Esquece, já foi. Então, é muito o que o Daniel Paulista falou. É legal ver o Sport, de certo modo, competindo um pouco mais, mas ao mesmo tempo frustra porque, pô, tá sendo insuficiente. A gente faz 2-0 contra o São Paulo, toma um empate. 2-0 contra o Santos, toma um empate. Esses 4 pontos a mais, o Sport poderia ter agora 21 pontos. Estaria ainda rebaixado. Mas, pô, estaria um pouco melhor na briga, pelo menos para não ser o lanterna. Infelizmente, o Sport não tá brigando ainda por nada no campeonato. Por enquanto, não briga por absolutamente nada. Briga só para superar a pontuação aí da Chapecoense, já superou, do América de Natal e do Náutico. Para não ser a chacota do Nordeste, né? Daniel, boa noite. Na saída de campo a gente conversou rápido com o Pablo e Cariús e a gente abordou questionando porque no recorte recente o Sport, apesar de ter tido volume, né, em alguns jogos, mas veio ser agressivo depois de estar em desvantagem. Pode citar Fortaleza, o Atlético Mineiro. Hoje o Sport até criou antes, mas fez um abafo e um volume muito maior, sendo muito mais agressivo depois de sair em desvantagem. E os atletas concordaram e disseram que isso é um ponto a se corrigir. Queria que você pudesse trazer tua visão também acerca desse ponto, se você também tem essa percepção. Parece que às vezes o Sport precisa ser incomodado, sair em desvantagem para aí se expor e ser mais agressivo e buscar um resultado que poderia buscar estando em igualdade. Obrigado. Eu acho que isso são situações que são pontuais dentro da competição. Teve muitos outros jogos que nós conseguimos ter a estratégia de marcar pressionando, de conseguir abafar o adversário e ter superioridade, conseguir sair na frente. Nós conseguimos isso em várias partidas. Mas isso é futebol. Do outro lado, como eu disse, tem um adversário e não vai ser todo jogo. Apesar da gente ter a estratégia de pressionar, de não deixar o adversário criar oportunidades, a gente sabe que do outro lado existe a qualidade também. E às vezes no momento onde a equipe não está bem, coletivamente, algumas peças individuais não conseguem desenvolver aquilo que se espera, o adversário vai ter superioridade, isso faz parte do jogo. Agora, o que a gente não pode ter é deixar de acreditar, que eu acho que isso é o principal e não tem acontecido. Dificuldade dentro dos jogos vão existir sempre, dentro do brasileiro e estadual a qualquer momento. Oscilações dentro dos jogos, elas vão existir. Cabe à equipe superar esses momentos de mais estresse, momentos de mais dificuldade, e sempre buscar a vitória, que foi o que a gente tentou a todo momento até o final da partida de hoje. Mas faz tempo, viu, Daniel, que o time marcava pressão no início do seu trabalho e tal, mas depois meio que passou a ser um time muito reativo. Só quando toma o gol, aí parte um pouco mais pra cima, é mais agressivo e cria chances, né? E o time do Sport, você vê que sabe trabalhar a bola com o pé. Mas, porra, velho, falta um pouco mais de ousadia, faltou mais, né? Agora já era. Mas faltou um pouco mais de ousadia em vários momentos da Série A. Com o Daniel Paulista também, inclusive, no recorte recente. Boa noite. Daniel, boa noite. Queria te perguntar, você falou na primeira resposta, e também já falou outras vezes, da questão da efetividade, né? E até uma coisa que foge um pouco do seu controle, né? Porque não é você que está lá para definir. E assim, a gente pensando assim rapidamente, o Sport teve uma chance com o Derek, teve outra com o Pablo, teve chance para ganhar o jogo e mais uma vez não conseguiu. Queria saber ao que você atribui essa falta de efetividade para ganhar jogos, né? Porque o roteiro da partida, mais uma vez, se mostrou um jogo ganhável. O Sport acabou não aproveitando, tomou o gol e aí teve que correr atrás e conseguiu apenas um ponto. Olha, eu acho que o nosso momento pode estar interferindo muito nessa questão, né? Da ansiedade de querer fazer o gol e ter a oportunidade, às vezes, a oportunidade da vitória, né, na frente, e isso precipita, né, a tomada de decisão, porque uma coisa é a gente assistir no replay com tranquilidade, outra coisa é o atleta dentro de campo, no milésimo de segundo que ele tem à sua disposição, tomar a melhor decisão num momento extremamente de pressão, como é o momento que a gente vive. Eu acho que ninguém erra porque quer. Infelizmente tem acontecido de nós desperdiçarmos algumas oportunidades em momentos capitais dos jogos que poderiam nos dar mais tranquilidade dentro das partidas. Mas assim, de uma maneira geral, os atletas têm tentado e nós temos que continuar insistindo nisso para buscar a vitória a qualquer preço e em algum momento essa oportunidade elas têm que ser traduzidas em gol, porque isso vai dar tranquilidade dentro dos jogos. Bom, tá aí. A coletiva do Daniel, de fato, ele não tá entrando em campo não pra fazer o gol e do ar-condicionado do sofá é muito fácil. Vambora. É igual passando na coletiva do Daniel, pegar só um trecho daqui da coletiva do Léo Condé, porque já tá muito longo o vídeo também, né? Professor, boa noite. Boa noite. Sou Alexandre Raposo, Mosaico Esportivo. O que o senhor atribui
no primeiro tempo, aquela dificuldade no meio de campo, onde proporcionou perda de bola, né, e muitos contra-ataques do Sport. Já no segundo tempo não aconteceu isso, o jogo foi mais aberto. Assim, a gente teve um pouco de dificuldade de adaptação ao gramado, né? Um pouco mais pesado que o Castelão. E a nossa equipe, a gente, até achar o ponto do jogo ali, levou um pouco mais de tempo. Também, assim, a característica do Sport, do Daniel, um time muito agressivo na marcação, e a principal marca do Ceará, justamente, nesse quesito também. Tanto que a gente tem uma das 5 melhores defesas da competição. É uma característica nossa. Então acabou que o jogo ficou um pouco truncado, mas a gente queria buscar a vitória. E aí acabou que a gente, em alguns momentos, a gente foi um pouco afoito e ofertou boas transições para o Sport, principalmente pelo lado direito deles, esquerdo nosso, com o Mateuzinho, o Lucas Lima encostando ali também, fazendo um pouco de superioridade, o próprio Zé Lucas. A gente sofreu. No intervalo a gente fez essa correção de marcação ali, voltamos um pouco melhor, e depois no final do jogo, com as mexidas ali, acaba virando outro jogo, né? O Ceará mudou 5 peças, o Sport também, e aí a dinâmica de final de jogo, a gente sabia que qualquer situação, tanto o Ceará quanto o Sport, poderia vencer o jogo. Léo, tudo bem? Boa noite. Pelo que foi o jogo... Mas o treinador fala do gramado da ilha, que o gramado é pesado, né? Que não é muito bom. Estranho, né? Porque o Sport trocou o gramado tem 1 ano. Você considera o empate justo e foi um ponto conquistado ou 2 perdidos pelo Ceará? Eu acho que, assim, pelo que as duas equipes produziram, sim, né? Como eu falei, teve alguns momentos que o Sport foi melhor, teve outros momentos que o Ceará foi melhor. Como a gente saiu na frente, né? Já no final do jogo, fica aquele gostinho de a gente poderia ter levado um resultado positivo para casa. Mas é claro que um ponto, nesse momento, nessa altura do campeonato, é sempre muito importante. Professor, boa noite. Boa noite. Bom, tá aí, bem simples na resposta. Concordo com ele, acho que fica aquele gosto duplo na boca, né? Meio amargo, meio doce. Mel, sua boca tem o mel. E um ponto para ele é precioso, né? Diante de um Ceará desfocado, sem Dieguinho, sem Fernando Sobral, sem Marcos Vitor, tal, um jogo difícil na ilha como sempre é. O resultado assim não dá para se considerar tão ruim, não. Agora há pouco o senhor chegou a usar uma frase dizendo, nem parece que esse esporte é o lanterna do campeonato. Eu queria saber como um treinador que estudou o esporte, trabalhou como um adversário do esporte hoje, o que é que esse esporte tem apresentado que ele não parece um time que está na lanterna hoje? É outra equipe, né? Muito competitiva, muito organizada. Não que ela não era organizada antes. A gente jogou no primeiro turno, né? Lá no Castelão, vencemos 2-0, mas assim, realmente desde a chegada do Daniel aí, a equipe está bem estruturada, competindo muito, tem bons valores individuais, né? Assim, o esporte passou pelo mesmo processo do Ceará em relação à temporada passada. Mudou muito a equipe, né? Mudou muitas peças. É claro que tem alguns jogadores que a gente já conhece aí de mais tempo, né? O Thierry, Lucas Lima, que está desde a temporada passada, Cariús, mas chegaram muitos atletas também esse ano. O Ceará passou por isso. E a gente conseguiu, dentro do estadual, ajustar a nossa equipe, vencemos o estadual e começamos bem o brasileiro. Eu acho que o esporte, o início pesa muito, né? Acaba sempre jogando de uma maneira muito pressionada pelo resultado, mas realmente vem fazendo grandes jogos, como vocês vêm acompanhando aí. O jogo contra o Cruzeiro foi uma partida fantástica, a gente acompanhou também, estudando os últimos jogos aqui na ilha, contra Corinthians, contra Fluminense. Bom, tá aí, concordo com ele, tá? O contexto pro esporte do início da temporada da Série A pesa muito para o esporte estar na merda agora e naturalmente ter dificuldade, né? Psicologicamente até falando, animicamente também. Tu toma um gol, já pensa, pô, perder mais uma vez, mudou o treinador, é foda, é complicado. Bom, rapaziada, é isso, abraço pra todos vocês, tamo junto, eu tô igual a Léo Condé agora, tô com fome, quero merendar e quero encerrar logo aqui esse vídeo, tamo junto, valeu gente, se inscreva aqui no canal, like, todos e todos.